Oi, príncimores, tudo bem? Eu tenho certeza que deve estar sendo um pouco chato, né? Ficar em casa todos esses dias sem poder ir para a escola, mas é preciso que a gente passe por esses dias em casa sim. Mas eu tô gravando esse vídeo para conversar com vocês sobre algo bem interessante que a gente vai comemorar nesse fim de semana. Alguém sabe me dizer? Isso! A Páscoa. Mas vocês saberiam me dizer qual o verdadeiro sentido da Páscoa? E é sobre isso que eu quero conversar com vocês hoje. A Páscoa, ao longo do tempo, ela sofreu algumas modificações na sua celebração. Nem sempre ela foi comemorada da forma que a gente comemora hoje. Bem antigamente, a festa da Páscoa ela marcava justamente a passagem da libertação do povo que era oprimido pelo rei Faraó. O rei Faraó era um rei muito mau. E aí ele oprimia o povo de Israel, o povo de Deus. E foi assim que Deus conversou com um homem justo chamado Moisés e pediu para ele libertar o seu povo. Foi então que todas as vezes, todos os anos, quando chegavam nesse período, nessa data, que eles conseguiram se libertar da opressão do rei Faraó, eles comemoravam. Comemoravam justamente porque Páscoa significa passagem. Era a passagem da situação de escravidão para a situação de liberdade. Eles foram libertos da situação de opressão que eles sofriam do rei Faraó. Professora, mas e como surgiram os chocolates? Os chocolates, crianças, eles vieram de outras culturas, foram acrescentadas aos nossos costumes, porque nesse período da celebração da Páscoa, muitos povos tinham formas diferentes de comemorar. E aquelas culturas, aqueles povos que não eram cristãos, eles comemoravam da seguinte maneira: eles presenteavam, na chegada da primavera, eles presenteavam uns aos outros com ovos coloridos. Não eram os ovos de chocolate que a gente conhece hoje. Eram ovos de galinha, ovos de gansas, patas e até os ovinhos de codorna, que são aqueles ovinhos bem pequenininhos que a gente vê, que a gente consegue comprar no supermercado. Pois é, esses ovos também eram pintados, coloridos e eles davam de presente uns aos outros. Muito tempo depois foi que os franceses eles tiveram uma ideia de fazer os ovos de chocolate e presentear, dar como presente nesse período. E foi assim que surgiram os ovos de chocolate. E o coelhinho, professora? Como foi que o coelhinho apareceu nessa história toda aí? Porque algumas culturas, alguns povos, eles celebravam nesse período a vida, a fertilidade, e os coelhinhos são animaizinhos que eles têm muitos filhotes durante o ano, então eles eram um símbolo da fertilidade, ou seja, eles tinham muitos filhos, e isso era uma forma de celebrar também. Depois juntaram todas essas coisinhas e chegaram nessa festa que a gente tem hoje. Então tem o coelhinho, a gente tem a ideia de que o coelhinho traz os ovinhos de Páscoa, mas todo mundo sabe que coelho não bota ovos, porque os coelhinhos são mamíferos, então eles nascem da barriguinha da mãe e eles não põem ovos. Mas tem essa tradição dos ovos de chocolate que surgiram há muitos anos atrás. E por isso que a gente comemora assim. Mas o que eu quero conversar com vocês é justamente isso. Porque quando a gente fala da Páscoa, a gente tem a ideia de que a Páscoa é o coelhinho, é o chocolate, é o ovo, que a gente prefere que seja aqueles bem grandões, de preferência aqueles que tem algum brinde dentro. É legal? É muito legal a gente receber um presente, mas é mais importante que a gente compreenda o verdadeiro sentido da Páscoa para a nossa vida. E o verdadeiro significado da Páscoa para a nossa vida é celebrar o sacrifício que Jesus fez em dar a própria vida para nos salvar. Ele foi
a pessoa que se sacrificou pelos nossos pecados. Jesus, ele era um homem bom. Ele nasceu, ele viveu a vida como nós, mas teve uma coisa que ele não fez: ele nunca pecou. E é justamente esse período que a gente comemora, esses 3 dias de sofrimento que Jesus passou. Ele começou a sofrer. Na sexta-feira, ele foi muito humilhado, mas no domingo de manhã, ele ressuscitou. Então, o verdadeiro significado da Páscoa não é o coelhinho, não é o ovo, não é o chocolate que a gente tanto gosta, mas é a ressurreição de Jesus, é a passagem da morte para a vida. Então é isso, crianças. Eu tenho certeza que hoje, quando alguém perguntar para vocês qual é o verdadeiro significado da Páscoa, isso mesmo, o verdadeiro significado da Páscoa é a ressurreição de Jesus. Então, no domingo, que a gente possa não só comemorar com alegria, porque alguns eu tenho certeza que vão ganhar um ovo de Páscoa, que vão ganhar chocolates, que vão ganhar bombons de chocolate para celebrar com alegria, mas que a gente possa lembrar do verdadeiro significado da Páscoa, que é Jesus ressuscitado. E é essa mensagem que eu quero deixar para vocês, tá bom? Então, que nós possamos celebrar com alegria, que realmente a gente possa se deliciar, não só com o chocolate, mas com esse amor verdadeiro que Jesus tem pela humanidade, tem por todos nós. E esses tempos difíceis que a gente está passando, esses tempos que a gente não pode sair de casa, que a gente tem que se cuidar, a gente possa estar em maior contato com Jesus Cristo, com Deus, pedindo a sua misericórdia, pedindo as suas bênçãos, que a gente possa ter um coração cheio de amor, cheio de solidariedade, cheio de companheirismo, de amizade para com os nossos semelhantes, para com as pessoas que estão próximas de nós. Então que a gente possa fazer com que Jesus realmente ressuscite dentro dos nossos corações, porque Jesus não está morto, Jesus está vivo. Então, essa história de coelhinho, essa história de chocolate, ela é bem interessante, ela é bem legal, mas o verdadeiro significado da Páscoa é Jesus ressuscitado. Não foi o coelhinho que morreu na cruz, quem foi crucificado foi o meu Jesus. Na sexta ele morreu, mas morto não ficou. Domingo de manhã ele ressuscitou. Então é isso, crianças, que a gente possa celebrar a nossa Páscoa com muita alegria, mas que a gente possa principalmente lembrar que o verdadeiro significado da Páscoa é Jesus ressuscitado. Beijo e fiquem com Deus.